aula de hoje, né? O nosso encontro. E vou gravar para que depois, quem não pôde acessar, acesse mais tarde, né? Se tiver condições de acessar. Por isso que eu estou gravando aqui as nossas aulas, tá bom? Vamos aqui aceitar mais um colega, dar os aceites. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muita correria? Que bom, Elton, que bom que tá tudo bem. Vocês estão fazendo várias outras disciplinas ou só a biologia evolutiva? Acho que cada um fez o seu próprio horário, né, de acordo com os seus compromissos. Bom, pessoal, vamos então dar início, né, ao nosso encontro de hoje. Tô aqui com vocês, né, tá o Elton, a Marcela, Nairinho. Opa, tá chegando, a Adriene tá tentando entrar. Rodrigo, boa noite. Espero que esteja tudo bem com todos vocês, tá? E vamos para mais uma semana, né, de atividades em biologia evolutiva. Essa semana que passou, que se encerra hoje, com as nossas atividades de hoje, nós trabalhamos o tema adaptação, tá? Se ficou alguma dúvida, eu gostaria que vocês se manifestassem aqui no chat, para que eu pudesse esclarecer, né, as dúvidas que tenham ficado para trás. Se não tem, se vocês estiverem acompanhando tranquilamente, sem muitas dúvidas, aí a gente vai tocando, tá? Para o próximo tópico. Vamos só aceitar. Hoje tem um sininho notificando aqui que tem gente tentando entrar, ficou bem melhor com esse sininho. Porque às vezes a gente está trabalhando em outra tela, né? Compartilhando tela, e aí eu não vejo o vermelhinho. Eu não sei o que eu fiz, mas esse sininho ficou acionado e para mim melhorou, tá certo? Então, para vocês que já fizeram as atividades aí dessa semana 4, né? Vocês encontraram muita dificuldade? Como que foi trabalhar o tema de adaptação? Foi tranquilo, Luana? Que bom. Rodrigo, eu recebi seu e-mail, não respondi ainda, porque eu li, vou confirmar primeiro, mas estamos juntos e está no caminho certo, viu? É bem isso mesmo, tá? As suas respostas estão dentro daquilo que eu esperava e a gente está tocando direitinho, tá? Por isso que eu não respondi antes. Ficou aqui no meu caderninho, mas é aquela coisa, né? E-mail, ou você deixa marcado como não lido, ou você responde na hora, porque depois esquece. Mas eu não respondi na hora porque eu fui conferir a pergunta específica e tá tudo tranquilo. Bom, pessoal, então assim, eu ainda não enviei, né, as notas para vocês das atividades da semana 4. O restante já está no Canvas, então se vocês entrarem lá, vocês conseguem ver as notas de vocês, tá? Eu tentei consertar o que estava duplicado, né? Que foi a reclamação, que é o que vocês me passaram na semana passada. De fato, tinha coisa duplicada, então às vezes o aluno já tinha feito o Fórum 3, ele tinha feito, já tinha respondido, mas tinham 2 Fórum 3, e aí, dependendo do lugar de onde ele olhava, ele aparecia zerado, dependendo, ele aparecia com nota. Então, eu consertei todas as instabilidades, né, editei tudo novamente, conferi, mas é sempre bom poder contar com vocês, né? Então, assim, cada vez que vocês acessarem, cada vez que vocês observarem que tem coisa aí que não tá legal, avisa, tá?
porque às vezes, enquanto professora, eu não tenho a mesma dificuldade que vocês, né? Por exemplo, eu monto o fórum, mas eu não respondo o fórum. Então, é bom que vocês sempre me avisem, tá? Quando tiver dificuldades aí, dificuldades técnicas, tá bom? Então, para essa semana, eu já vou apresentar a todos vocês, né? Adriene, que está aqui, Elton, Luana, Marcela, Neirinho e Rodrigo. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês o que vem para a semana que vem. Devo dizer, né? Essa semana é uma semana mais curta, nós tivemos um feriado, mas não interfere muito, né? Porque a gente está trabalhando remotamente. Mas a atividade para a semana que vem, ela é uma atividade relativamente tranquila, no seguinte sentido: vocês vão trabalhar apenas um fórum, tá? Então, é um fórum que vai trazer a conexão entre a biologia evolutiva e a geologia. Então, assim, para os matriculados no ICEMP 31102, o tema dessa aula que eu estou apresentando essa semana, na semana 5, é um tema novo, né? Vocês ainda irão ver comigo mais detalhadamente lá quando a gente se encontrar em geologia e paleontologia, né? Mais a respeito desse tema, que é o tema de tectônica de placas, ok? Já para acho que os veteranos também não fizeram, porque no nono período. Então, é novidade para todo mundo, a não ser que tenha alguém aqui que já puxou a disciplina. Acho que não é o caso, não. Não é o caso de vocês, pelo menos dos que estão aqui, né? Eu não conferi no diário, ok? Então, é um tema novo para todo mundo. A novidade é a seguinte: é um tema que eu trabalho mais em geologia, né? Mas é um tema puramente geológico que interfere e muito na biologia evolutiva. E é isso que nós vamos tratar. Exatamente essa interface, essa conexão, essa interferência, que é o que nós vamos tratar, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui. Muito bem. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Dá para ver, né? Tranquilo. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou entrar no FACIP 32704, depois eu entro no ICEMP 31102, tá? Hoje eu vou inverter, para não dizer que tem privilégio de nada. Então, a gente já foi, né? O módulo 1 já fizemos, o módulo 2 também já fizemos, o 3, o 4 está encerrando hoje às 23h59, tá? Esse nosso encontro, depois eu vou colocar o link exatamente aqui nessa última linha, para que vocês possam acessar futuramente, ou para que os colegas possam acessar para ver o que rolou no nosso encontro da quarta semana, ok? E apresento a vocês o que nós iremos fazer nessa semana, até o dia 17, que é a quinta-feira que vem. Então, eu vou trabalhar um tema específico, que é a tectônica de placas, né? E como os processos geológicos que estão envolvidos na movimentação das placas tectônicas e como que esta evolução, né, tanto da Terra quanto da vida, como que um interfere no outro, certo? É um tema super interessante, bem bacana mesmo. Uma aula é pouquíssimo para a gente esgotar o tema, a gente só vai introduzir o tema. E aí, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar um pouco mais da parte da biologia evolutiva. A parte da geologia, a gente tem um outro componente curricular para isso, certo?
Então, estamos iniciando hoje a nossa quinta semana, que vai do dia 10, que é hoje, até quinta-feira que vem, né? E seria legal que os alunos e as alunas participassem do encontro síncrono, que foi o item 1, que eu listei aí. Depois, assistir a aula que está disponível, né? É apenas uma aula que eu vou colocar aí para vocês, que é aula 1 do módulo 5, e depois participar do fórum. Por favor, não deixem de participar do fórum. Se tiverem dúvidas, me perguntem. Se acharem que a resposta não está indo para um caminho correto ou que não está atendendo às expectativas do professor, perguntem, tá? É aqui. Permitir. E vão perguntando, simplesmente não deixem de fazer por conta aí dos pontos, né? Então, às vezes esquece e vai ficando 10 pontinhos para trás, certo? Até, né, a possibilidade de conseguir até 10 pontos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse módulo e vamos ver o que temos para essa semana. Então, o roteiro a gente já falou, aqui está o link da aula, deixa eu só ver se está funcionando direitinho. Isso, tá aqui mesmo, né? Depois vocês assistem. E o fórum, deixa eu apresentar o fórum. O fórum, novamente, é uma pergunta direta, tá? Mas podem ficar tranquilos que eu discuto exatamente esta pergunta em 3 momentos na aula, tá? Inclusive, mais para o finalzinho da aula, com exemplos. Então, a afirmação é a seguinte, né? Terra e vida evoluem juntas, pois mudanças que ocorrem na litosfera interferem na biosfera. Então, na aula de vocês aí, eu defino melhor o que vem a ser a litosfera, mas já para vocês, né, não ficarem com dúvidas, a litosfera diz respeito à parte rígida do nosso planeta. Né? Então, ela é formada pelas rochas que compõem tanto a crosta terrestre quanto a crosta continental. Então, a formação da litosfera, né? A formação dessa crosta, dessas conexões e que vão resultar nas placas tectônicas, né? A sua formação, ela interfere, a configuração dessas placas tectônicas, elas interferem sim na biodiversidade, né? A biosfera, ela é a porção viva do planeta, né? Então, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está se referindo ao número de gêneros ou número de famílias, né? De toda a parte viva do planeta. Então, a litosfera e a biosfera, uma interfere na outra, tá? E o exemplo que eu vou começar a trabalhar com vocês já nessa semana, durante esta aula, é exatamente a movimentação das placas tectônicas, né? Nossa, Sabrina, o que é placas tectônicas? Nunca ouvi falar disso, né? É o momento em que nós temos, talvez vocês já tenham ouvido falar em Pangeia, né? Ou em Gondwana. Então, nós temos a movimentação das placas tectônicas, da crosta terrestre, e essa movimentação, na aula eu explico por que é que movimenta, né? Como que movimenta, e aí eu trago uma reflexão que vocês depois vão transcrever aqui no fórum, que esbarra exatamente nessa pergunta, né? Como que essa movimentação das placas tectônicas irão interferir na biodiversidade, tá? Ao longo do tempo. Então, tem um gráfico lá, tem uma figura, uma imagem lá na aula que mostra aí para vocês uma curva de biodiversidade ao longo de todo o Fanerozoico, ou seja, ao longo de todos os últimos 550 milhões de anos. Então, tem todos aqueles períodos que a gente ainda vai ver lá na geologia, né? Mas tem lá na figurinha, e eu mostro para vocês
que a biodiversidade variou ao longo do tempo. Ela nunca foi constante. Nós tivemos momentos em que a biodiversidade está alta e nós tivemos momentos em que a biodiversidade está baixa. E eu quero saber de vocês, para este fórum, se a tectônica de placas interfere nesse aumento ou nessa queda da biodiversidade, e se vocês entenderem que sim, de que maneira ela contribui para o aumento ou de que maneira ela contribui para a queda na biodiversidade, certo? Já vou olhar o bate-papo já já. Não, este não é o último módulo, são 9 módulos, Adriene. Esse é o último módulo da semana, tá? É que vai aparecendo. Vamos voltar lá. Peraí, que tem mais gente chegando. Tem gente tocando a campainha. Adorei essa campainha, apesar de ser chata, né? Já. Cadê? Ó, aqui. Para a gente entender direitinho a dinâmica da disciplina. Então, eu tenho aqui o primeiro módulo, que foi a apresentação da área e introdução à biologia evolutiva. O segundo módulo, objetivos e evidências de evolução. O terceiro módulo, histórico do pensamento evolutivo e teoria sintética. O quarto módulo, adaptação. E o quinto módulo, evolução da Terra e os processos geológicos. Depois desse daqui, nós ainda teremos, eu acho que são 4 módulos, mas eles só aparecem no sistema para vocês quando é o dia do nosso encontro, para não gerar confusão, tá? Mesmo porque a disciplina, ela é gradual, né? Eu vou desenvolvendo, nós vamos desenvolvendo de acordo com o que vai acontecendo aí. Então, a gente vai construindo. Mas nós temos mais 4 módulos programados, certo? E eu já olho já para você. Bom, deixa eu entrar na outra disciplina para ver se também já está funcionando tudo direitinho. Aí a gente olha, tá bom? Opa, olha a campainha. Vamos carregar. Então, o bate-papo tá aqui, né? Bate-papo. Adriene, tá? Aqui, ó. E sempre 31, 102. Então, mesma coisa, né? Nós estamos no quinto módulo. 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Então, no fórum desta semana, que é o fórum da semana 5, nós vamos trabalhar a conexão entre tectônica de placas e biodiversidade. Então, lá na aula eu apresento essa conexão, eu apresento um pouco, né, de como que a gente vê essa mudança ou essa implicação, né, como que a tectônica de placas pode favorecer ou desfavorecer a especiação, por exemplo, tá? Então, ela exerce um controle, sim, no aumento ou na queda da biodiversidade, e isso é discutido lá na aula, e eu gostaria que vocês tirassem dessa aula exatamente essa conexão, que é o cerne da aula, tá? Se ficarem dúvidas com relação à compreensão dessa questão aí da teoria da tectônica de placas, a gente esclarece no próximo encontro. Vocês entram em contato comigo sem problema nenhum, tá? Não precisa esperar chegar a disciplina de geologia e paleontologia, como eu disse a vocês, tá? Esse é um tema que eu trago aqui, ele é um tema da geologia, mas eu trago dentro da biologia evolutiva porque é uma ferramenta muito utilizada para explicar os modelos de especiação, que é exatamente o nosso próximo módulo, se eu não estiver enganada. Aliás, vamos até conferir. São 9 semanas, o plano de ensino está aqui, ó. Carregar, achei. São 9 semanas. Aqui está. A gente está certinho, ó. A gente está começando a 5ª semana
E nessa quinta semana é a evolução do planeta, né? E os processos geológicos, e a gente vai fazer só um fórum. Então, para outra semana, aí a gente vai começar a trabalhar especiação, certo? Mas isso é para outra semana ainda. E ainda temos mais 4 módulos. Estamos exatamente na metade da disciplina. Deixa eu parar esse compartilhamento aqui. Bom, pessoal, é isso que nós temos de apresentação para vocês, do que vai ser desenvolvido até a semana que vem. E agora eu quero ouvir de vocês aí pelo chat mesmo, se vocês têm alguma dúvida. Tem alguma dúvida com relação ao que vai ser feito para essa semana? Tá certo. Estão acompanhando, né? Tranquilo, então. Para essa semana que estamos começando, ou seja, o módulo 5, a gente vai trabalhar a ligação entre tectônica de placas e, por enquanto, vamos falar de biodiversidade, tá? A partir da semana que vem, a gente já começa a falar em especiação, ok? Para outra semana, a gente vai discutir, então, o conceito de espécie e os modelos de especiação. E aí a gente vai precisar de um pouquinho desse conceito de hoje. A Carita fez uma pergunta muito interessante. Sim, Carita, mas leva outro nome, tá? Quando nós temos o homem selecionando, né, a ação do homem promovendo uma seleção, aí a gente chama de seleção artificial, tá? Mas é o mesmo princípio. Por exemplo, melhoramentos genéticos que a gente observa muito no campo, melhoramento de semente, ou melhoramento por conta de ver qual é a variedade que rende mais, que produz mais, né? Isso tudo acaba sendo uma seleção, né? O agricultor ele vai lá e seleciona, mas a gente chama isso de seleção artificial, mas é o mesmo conceito, é a mesma coisa, só que ao invés de ser pressão ambiental, é a pressão imposta pela ação do homem. Por isso que não é uma seleção natural, e sim uma seleção artificial. Tranquilo? É muito comum, tá? É muito comum, né? Todo mundo que lida, né, no campo ou que tem é muito comum você fazer esse tipo de seleção, né? Então, quem trabalha com melhoramentos mesmo que seja em casa, né? Sem ser no laboratório. Não entendi muito bem a questão da inércia e da restrição filogenética. São os dois métodos que avaliam a parte da história, né? Então, Maria Eduarda, eu vou explicar melhor então para você agora, se alguém mais tiver dúvida, tá? Essa parte que ela está falando, eu não sei se todos lembram ou se todos estão acompanhando, mas diz respeito aos métodos empregados para que a gente possa avaliar e compreender a adaptação, né? Então, é a aula 2 do módulo 4, tá? Lá na aula 2 do módulo 4, eu apresentei 4 itens. Eu vou até compartilhar novamente, fica mais fácil da gente bater esse papo. Espera aí que eu vou achar. Enquanto isso eu vou falando, tá, gente? E tanto a restrição, os métodos históricos, eles são interessantes da gente olhar. Esses dois métodos, e aí, inclusive o que ela apresentou dúvida, eles são bons a gente olhar, porque eles vão trazer a origem filogenética, né? A origem evolutiva, filogenética não. A origem evolutiva. Cadê a bonita da aula? Achei.
minutinho que tá abrindo. Cadê vocês? Aqui. E aí, quando eles trazem essa origem, né, a gente pode fazer as comparações, olhar o histórico, olhar os fósseis, olhar a convergência adaptativa e olhar aí essa questão da inércia ou restrição filogenética. Eu vou só colocar o slide ao qual aparece esse tópico para que vocês possam se posicionar. Ah, vou começar daqui mesmo, porque aqui já tem os quadros. Ah, cadê? Para compartilhar minha tela. Aqui está. Aqui. Então, lá quando a gente está falando dos métodos, desculpem, porque começa antes. Aqui. Quando a gente está falando dos métodos, né? A gente tem esses 4 métodos aí. Então, 1 e 2 vai trabalhar a utilidade atual, 3 e 4 vai trabalhar a origem filogenética, a evidência evolutiva, tá? Então, a dúvida ficou mais com relação a essa questão da restrição ou da inércia evolutiva. E por que muitas vezes, né, a gente tem restrição filogenética ou inércia filogenética? Bom, na verdade, os grandes grupos, eles apresentam organizações corpóreas exatamente por serem esses grandes grupos, que a gente chama de Bauplan, tá? Então, por exemplo, um mamífero, existe lá toda uma variação dentro de mamífero, né? Existe toda uma variação dentro de mamália, porém, essa variação, ela existe uma limitação, ela existe uma restrição para ter variação. Ela não vai variar muito além daquilo que os caracteriza como mamíferos. Então, se a gente voltar, né, todos os grandes táxons, todos os filos, digamos assim, ou todas as famílias, apresentam, mas os filos, né, apresentam aquilo que a gente chama de Bauplan, que é a organização corpórea, tá? Então, tipo de simetria, número de folhetos germinativos, então toda aquela parte que a gente vê no início lá da zoologia, né? Todos os organismos carregam no seu histórico filogenético essas características, tá? Então, você jamais vai ver, por exemplo, um mamífero com simetria radial, né? Simetria deles são bilatéria, então tá dentro de bilatéria. Então, essas características maiores, elas são características que provavelmente estão codificadas numa parte do material genético que não sofre muitas modificações, tá? Então, isso é uma herança filogenética. E essa inércia é aquilo que é o que eu me refiro a isso, tá? Então, por ser mamífero, não vou variar além daquelas características de mamífero. Por ser molusca, não vai variar além daquelas características de molusca. Por ser artrópoda, não vai variar além daquelas características de artrópoda. Essas características que eu estou dizendo têm nome, né? São as sinapomorfias, né? São as características compartilhadas com todos os membros deste grupo que não são compartilhados com os grupos que estariam fora, com os membros que estariam fora desse grupo, né? Então, e vocês podem pensar por hora em termos de grandes táxons, tá? Então, muitas vezes os grupos eles herdam, né, essas características dos grandes grupos e aí pode acontecer de você ter uma característica que não é no custo, no balanço energético, naquela questão do custo-benefício, ela não é tão benéfica assim, né? Por isso que eu coloquei como exemplo aí o nervo laríngeo recorrente no caso da girafa, porque só do tamanho de pescoço, né? Eles precisam, esses organismos constroem esse nervo gastando energia para desenvolver essa estrutura
com 8 metros, né? Então, obviamente que tem a sua utilidade, mas é muito, muito, muito dispendioso. E por que que continua fazendo? Porque carrega-se, né, essa herança aí filogenética e a gente tem alguns exemplos nossos, às vezes, não sei se vocês já ouviram falar, né? Ah, o dente do siso não tá, tem gente que não tem, tá sumindo. Ah, o apêndice do intestino, né, tá sumindo. Então, porque não tem... Onde que eu descompartilho? Aqui. Ah, porque não tem mais, né? Então, não tem a utilidade, né? Então, na verdade, mas por que que ainda tem? Por que nós ainda temos, ainda carregamos, se já está perdendo a função, digamos assim, por conta da inércia filogenética, né? A gente ainda produz, até selecionar isso daí um tempo, tá? Não sei se todos vocês entenderam as frases do final da aula, que nem tudo é adaptação, conseguiram sacar essa parte? Entendeu, Maria Eduarda? Que bom. Que bom. Nem todas as estruturas, né, que são desenvolvidas, elas correspondem a adaptações. Aliás, para a gente definir e reconhecer uma adaptação, só para a gente passar para frente, né, a gente precisa, de fato, desses dois itens, esclarecer esses dois itens. Se tem uma utilidade, e esta questão de utilidade é ver se, de fato, melhora a sobrevivência e melhora a reprodução, né? E ver qual que é a função, se na origem dessa estrutura a função é a mesma, ou se houve uma coaptação, né? Então, se desde o comecinho a origem for a mesma, aí sim nós estaremos diante de uma adaptação. Ok? O fórum foi tranquilo? Eu ainda não li o fórum de vocês, vou ler amanhã. Eu tento colocar as respostas dos fóruns, ou ao menos um caminho para indicar a resposta para que vocês possam desenvolver nas aulas, tá? Eu sempre tento colocar nas aulas para que vocês possam desenvolver depois. Se quiser ler outros materiais, pode, fiquem à vontade. Mas quando houver necessidade de leitura extra, para usar no fórum ou na atividade orientada, eu trago para o Canvas, eu penduro lá na disciplina para vocês. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Olha só. Adriene, Carita, para mim aqui está aparecendo Adriene, Carita, o Elton, a Luana, Malu, Marcela, Maria Eduarda, Matheus, Natali, Nairi e Rodrigo. Para vocês, mais alguma dúvida do que estão aqui? Tá tranquilo, Matheus. Obrigada, Luana. Vocês têm grupos da sala ou que fazem a disciplina? Certo. Se surgirem dúvidas no grupo, tá? Vocês podem repassar. E às vezes tem dúvida e a pessoa não entra no encontro, mas vocês podem, Sabrina, não precisa falar de quem é a dúvida. Surgiu aqui um comentário de que não ficou tão legal, você poderia colocar para nós? Então, o que não tiver correndo bem, vocês tragam a demanda para a gente ver como pode trabalhar, como pode sanar da melhor maneira possível, né? Para que fique legal para vocês, fique legal para mim também, para a gente tocar essa disciplina até o fim. Tentem não desistir. Só faltam mais 4 semanas, tá bom? Vou esperar chegar a mensagem. É isso aí, Rodrigo. Vamos que vamos. Mais alguma dúvida, pessoal? Porque se não tiver mais nenhuma dúvida, como eu já apresentei, né, o que vem para a semana que vem, acredito que
tem mais 13 minutos de aula e não sei se vai ter mais gente chegando agora, né, para trazer dúvidas. Então, se não tiver, eu vou encerrando. Pode falar, Marcela. Falar não, né, gente? Escrever. Não, então tá. Você tá tranquila, eu vou encerrar por aqui, que assim eu libero vocês, tá? Eu acabei de liberar a quinta semana lá no Canvas. Pode olhar a aula, ver o tópico, dar uma olhadinha no fórum para ver qual que é a pergunta, porque daí vocês ficam mais atentos, as respostas estão na aula, ou ao menos o indicativo, tá? Então, boa noite para todos vocês. Descansem, se cuidem, fiquem em casa, quem pode, né? Quem tem que sair, saia tomando todos os cuidados possíveis. E até semana que vem, né? Se a gente não se encontrar antes por e-mail, na semana que vem a gente se fala aqui nessa mesma sala de videoconferência, tá bom? Sempre lá naquele mesmo endereço. E aí a gente conversa. Pois é, então, tem que sair, né, Rodrigo? Tem que trabalhar, né? Não tem como ser diferente. Mas toma todos os cuidados que não dá problema, não. Pode ficar sossegado, tá bom? Então, boa noite para vocês. Bom descanso, bom trabalho, boa semana e até quinta-feira que vem. Um grande abraço.